Vamos lá, meus queridos. Voltando então para a questão, vocês percebem como que há muitos detalhes que se a gente não atentar para esses detalhes, nós vamos ter problema então na compreensão bíblica, né? Nós vamos então, na aula que vem a gente vai começar a passar então todas essas regras para vocês, os passos, que aí a gente vai aplicando na questão da interpretação. Bom, a primeira parte da aula, tranquilo, tem alguma pergunta, alguma coisa que eu deixei assim por falar e a gente foi para o intervalo, não? Podemos retomar? O que eu acho das igrejas hoje é que tem muita gente com muita interpretação e aí virou esse Balai de gato. Essa coxa de retalho. Claro, interpreta a seu bel prazer. Claro. E sempre falando aqui é o certo, vamos falar aqui é o certo, aqui é o certo. Como nós vivemos uma geração, ou uma época, melhor dizendo, de relatividade, então a gente concebe a ideia que tem duas verdades. É a tua verdade e a minha verdade. Não é assim que a gente vive? Não há absolutos. A palavra de Deus é absoluta. É a gente que é relativo, nós relativizamos, no caso aqui, o absoluto. Então o problema não está na palavra, está em nós, muitas vezes, né? Eu entendo, eu admito, que há de fato passagens bíblicas que dão margem para duas interpretações. Porém, essas passagens bíblicas que dão margem para duas interpretações, elas muitas vezes não são fundamentais para a formação de doutrina. Ou seja, não é aquilo que vai influenciar na compreensão do Evangelho, aquilo que vai afetar a nossa salvação, tá certo? Por exemplo, calvinismo, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, são questões de uma abordagem, que a Bíblia ela até dá margem. Nós temos dificuldades, de fato, em muitos textos bíblicos. Eu não estou dizendo que a hermenêutica é capaz de solucionar tudo na Bíblia. Agora, aquilo que é ponto fundamental, aquilo que de fato é essencial para a doutrina bíblica, aí tranquilo, nós temos condições. Porque a palavra de Deus de fato ela é clara, no sentido para a compreensão necessária para sermos salvos, tá certo? Desde o que a gente siga então esses passos aí. A teologia ela é passível de avaliação, ela é passível inclusive de rejeição, porque a teologia é a tentativa do homem interpretar a vontade de Deus. Então quem que entrou aqui nesse meio? O homem. E a gente sabe que quando o homem entra no meio, estraga as coisas, dificulta as coisas, a limitação. Então a teologia se faz a lápis, né? Ou seja, ela pode ser apagada e reescrita. A teologia ela está sendo construída ao longo dos séculos e até hoje. Por que nós tivemos a reforma protestante em 1517 com Martinho Lutero? Porque a teologia da igreja, que na ocasião era chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, e era igreja, meu irmão, era igreja. Era a igreja de Cristo, estava dentro desse negócio aí, né? Então só depois disso que foram surgindo essas denominações que nós conhecemos hoje. Inclusive, quando a gente vê, mas Martinho Lutero era um padre, mas era um homem de Deus. A igreja de Jesus estava entre a igreja católica, desde o ano 312. Olha só a importância de saber a história. Por que a igreja, porque a gente conversa com alguns católicos, e eles acham que a igreja católica foi a primeira que existiu. Não, a primeira igreja que existiu foi Atos, capítulo 2, lá em Jerusalém, né? De onde supostamente nós, evangélicos, temos a origem, supostamente, temos a origem, lá em Atos 2. Então aquela é a primeira igreja. Agora a igreja de instituição surgiu com Constantino no ano 312 para 313, né? Mas a igreja estava no meio. Os bispos lá eram os presbíteros, que eram perseguidos há uma noite atrás, né? Dormiram perseguido, acordaram rico, porque Constantino nos empoderou. O Estado entrou aí no meio. Toda vez que há um cruzamento Estado e igreja dá problema. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Pastores geralmente não têm vocação para políticos, geralmente, via de regra, e nem político para pastores. Então, para fazer esse cruzamento aqui é muito difícil. Na história isso sempre deu confusão. Eu não estou dizendo que é impossível, eu estou dizendo que são vocações distintas, né? Estado e igreja são duas esferas diferentes, tá certo? Eu não estou dizendo que o crente não pode ser político, eu não estou dizendo que não deve se engajar na política, pelo contrário, irmãos, pelo contrário. Na verdade isso é tema teológico, engajamento político. O partidário é outra história.
Aí o partidário é para quem tem vocação para o negócio. Né? Mas a gente discute isso aí em outra ocasião, só para que a gente entenda que a gente tem essa questão das interpretações. Isso surge, inclusive, a partir dos teólogos. E a gente vai citar teólogo um ou outro, mas eles não são infalíveis. Martinho Lutero, vocês acham que ele trouxe a solução teológica? Não trouxe. Ele trouxe o problema, ele trouxe a solução do problema que era principal na época, que era soteriológico, da salvação. Então a Igreja Católica, ela vendia a salvação, chamada de indulgências. Não é isso? A gente vai aprender isso na história da Igreja. Eu acho muito importante nós sabermos isso. E aí, ele trouxe, então, não, a salvação não é comprada, a salvação não é por mérito, a salvação não é por obras, é pela fé, e pela fé somente. Né? Então ele leu lá Romanos 1,16 e disse, ele lendo lá, e diz lá o texto, que a salvação é pela fé, o justo viverá pela fé. Então ele trouxe essa solução desse problema que era na época maior. Mas Martinho Lutero, tudo que ele escreveu não é absolutamente certo. Ele não é o apóstolo. Os apóstolos são aqueles que fundamentaram a doutrina. E o que eles falaram, sim, doutrinariamente está correto. Tanto é que o Colossenses, capítulo 2, se não me falha a memória, é dito que a Bíblia ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Né? Então são os apóstolos de Jesus, que fundamentam a doutrina. Mas vamos voltar aqui para propriamente a matéria hermenêutica na teologia. Então a hermenêutica vai dar esses recursos, irmãos. E aí nós temos que, por exemplo, nesse caso simples que pegamos em Provérbios 25 e 11, onde nós nos deparamos com uma escrita. Né? Lá a escrita está lá com maçã de ouro, só que para ser a palavra dita no seu tempo. Lendo não faz muito sentido. O que a gente tem que fazer então? Nós temos então que procurar textos correlacionados. Nós precisamos procurar, ou termos, aliás, isso é essencial para quem quer estudar hermenêutica. Vocês precisam ter enciclopédia bíblica, ou pelo menos um dicionário bíblico, no mínimo. Se não tiver essas ferramentas, vai ser muito difícil. Onde vocês vão buscar informação? Google, já pensaram? O problema é que o Google, quem é que postou aquilo? Qual é a procedência daquilo? Um dia, já faz até um certo tempo, alguns anos, eu me lembro que eu não sei onde eu estava, se era no Facebook, alguma coisa, e postaram lá, aluno. Aluno é aquele que não tem luz, é o ignorante. Advérbio de negação, e luno é luz, então não luz. Então aluno é aquele que não tem luz. Aí eu falei, opa, não, tem alguma coisa errada nesse negócio. Não é bem assim. Aí eu fui pegar, inclusive, né, na raiz um pouco mais profunda, ela pegou do latim, lá, mais uma origem, aliás, latim mais grego. Eu peguei o outro lá e falei, não, aluno é o atetes, que é o discípulo, que é aquele que está aprendendo. Então, a questão é, estava postado lá, mas era aquilo mesmo? E olha, com argumentos que a gente fala, nossa, olha, até separou advérbio de negação, aluno, luz e tal. Olha o argumento que foi usado. Mas esse argumento tem fundamento, é assim mesmo? Então a gente precisa ter fontes para buscar, fontes seguras. Teólogos que sejam bons, porque a gente tem teólogos que também são heréticos. Né? A gente tem professores de teologia que também ensinam coisa errada. Eu posso ser um desses. Por que não? Ou vocês acham que eu sou absoluto e tudo que eu ensino 100% é exatamente aquilo? Claro que não. Eu tenho que ser passível, irmão, de... Aliás, a gente tem um medo enorme de ser julgado pelas outras pessoas. Né? Eu não tenho problema. Não tenho problema. E, aliás, é para proteção minha isso. E é o direito de vocês. Tem um cara que profetizou na igreja lá, o que a Bíblia recomenda? Procurar a palavra. Hã? Vai procurar. Se não, o que ele profetizou, o que ele falou lá, o que tem que ser feito, o que a Bíblia recomenda? Lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo diz: precisa ser julgado. O que ele fala? O que ele fala, não mesmo. Avaliar a profissão do profeta. Eu ainda arrisco a dizer que o profeta precisa ser também. É que é uma fala que a gente tem, parceiro, né? Mas eu concordo com você. Avalie o profeta também. Claro. Partindo do princípio que se o Espírito Santo não está dentro dele, como é que ele vai profetizar? Mas tudo bem. Então, o problema maior é que tem uns aí que o Espírito Santo está dentro na vida dele, mas esse é o problema que nós temos. Esse é o problema que a gente acha, porque Deus usa uma pessoa, Deus aprova tudo quanto ela fala ou faz. E essa pessoa não pode ser nem tocada, é chamada de ungido. Ninguém toca no ungido, né? Ungido não pode. Tocar morre. Morre, lógico. Na hora. Porque para ele profetizar também a terra abrir na boca lá não custa nada. Mas, amados, todos os seres humanos, eles precisam ser
eles precisam passar pelo crivo bíblico todo, seja professor, pastor, pregador, suposto profeta, todos precisam, porque nós temos isso aqui, ó, a Bíblia é sagrada, todos temos que ser avaliados pela palavra de Deus, então precisa ser julgado. Paulo não passou por esse crivo? O apóstolo Paulo, não estou falando de André não, estou falando do apóstolo Paulo, pregando, os irmãos lá em Bereia vão recorrer às escrituras aqui. Será que esse cara está falando, tem coaduna aqui? Será que tem sentido que as escrituras falam? Será que ele não está contradizendo? O apóstolo Paulo pregando, é por isso que esses crentes lá na cidade de Bereia foram considerados mais nobres do que os outros na outra cidade, porque esses iam conferindo nas escrituras se aquilo que o apóstolo Paulo pregava era aquele jeito mesmo. Infelizmente não é a prática nossa nas nossas igrejas, né? A gente não vai para a escritura, a gente não põe o camarada à prova, a gente aceita tudo de pronto, ou se é o professor que está falando, ou se é o pregador que está falando, ou se é o pastor que está falando, ou se é o fulano que Deus usa que está falando, então está falado. Não é assim. Tem um vizinho que ele diz que quando ele acorda de manhã, que ele tira a capa dele assim, sai faísca. Olha, é fogo puro. É fogo puro. É o vaso que pinga óleo. É um negócio arriscado demais. Então, amados, tem que ser avaliado, tá bom? Então vamos pegar alguns outros textos bíblicos para que a gente faça esses exercícios. Eu estou só provocando vocês e lógico, a gente vai ter esse choque, falar, nossa, então aquilo que a gente pregava, aquilo que eu acreditava, não é bem assim? É possível que a gente vai se deparar com essa situação. Bem possível. Não tem problema, né? Eu sei que gera incômodo. Eu sei que falei, e agora, rapaz? Eu falava isso na igreja, eu vou ter que te falar? Tem que te falar se for necessário. Qual é o problema? Ou a gente é tão soberbo assim que a gente não pode voltar atrás? Ou será que eu não posso mostrar para os irmãos que eu também sou uma pessoa que aprendo? Para o Pedro esse negócio é mais difícil, né? A gente tem um ego mais inflamado, assim, mais inflado. Então para nós é um negócio mais complicado. Mas, irmãos, se a gente não se dispor a se humilhar diante da palavra de Deus, então, infelizmente, nós não somos pessoas ensináveis. E aí vamos até desistir do curso, eu acredito. E eu não estou dizendo que todo mundo desistiu do curso por causa disso. Mas eu tenho percebido que alguns têm desistido do curso por conta disso, porque não querem voltar, não querem dar o braço a torcer. Principalmente quem? Obreiro, pregador, né? Esses são os mais difíceis, muitas vezes, porque nós temos um ego assim, não sabe? Né? Mais ou menos assim, né? Eu sou pregador, mas eu não sou herege, mas o professor é. Então. É mais ou menos isso. Porque eles já querem as verdades deles, né? Sim, exato. E você tem que aceitar a verdade dele. Mas a Bíblia não, você tem. É isso. E eu não estou dizendo também, irmãos, que tudo que vocês pensam, sabem, concluíram, também tem que ser jogado fora. Eu também não sou soberbo a esse ponto. Né? E fala, não, então está tudo errado. Não está tudo errado. Mas a gente está aqui nesse exercício de observar e identificar, opa, isso aqui não está muito adequado, a compreensão não era essa. Então, essa matéria vai nos trazer essa possibilidade. Né? Então, é necessário sim uma auto-humilhação, ou uma humilhação pela palavra de Deus. Porque a palavra, quando ela não humilha, ela não faz efeito na vida de ninguém. A palavra de Deus, ela precisa primeiro nos humilhar. O Evangelho nos joga no chão. O Evangelho nos mostra a miserabilidade que nós temos. O Evangelho nos mostra que nós estamos perdidos. O Evangelho nos mostra que somos insuficientes. O Evangelho nos mostra que somos incapazes. O Evangelho nos mostra que nós não temos condição nenhuma de entendermos nada de Deus, nem muito menos de sermos salvos. Quando o Evangelho consegue fazer isso, e nós aí começa a salvação de Deus em nossa vida. É um Evangelho que não humilha, mensagem que não nos confronta, ensinamento que não desconstrói algumas coisas na nossa vida, não parte de Deus. Pode até citar texto bíblico, não parte de Deus. Falando em texto bíblico, vamos pegar o Filipenses, capítulo de número 4. É um texto muito conhecido, né, de todos nós. E eu vou pegar justamente esses textos que eu percebo que são muito falados, porque a gente não prega a Bíblia toda, na verdade, né, irmão? A gente é seletivo, né? É verdade, não é? Vocês já viram alguém pregando lá em Naum? Vocês sabem que tem esse livro na Bíblia, né? Naum. Olha aí, ó. Texto selecionado. Não. Tem irmãos que acham, por exemplo, que Malaquias só tem um capítulo e um versículo, que é o 3 e 10, né? Mas não, ele tem outro versículo, então a gente é seletivo quando a
Não, parece que só tem aquele... Já viram? Assim, dificilmente pregar em outro texto, outra passagem ali. Hã? E até o fim dele para entender. Né? Também, claro. Mas assim, nós somos seletivos, né? Mas a gente precisa, irmãos, pregar toda a Bíblia, expor toda a Bíblia, querer compreender toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tá certo? Toda ela. Mas vamos lá, mas tem uns negocinhos que são mais chavões, que a gente ouve com mais frequência, e aí eu vou pegar esses textos justamente para a gente identificar aí aquilo que a gente está ouvindo, falando, inclusive também. Então, o texto do capítulo 4 de Filipenses, versículo de número 13, eu não precisava nem abrir a Bíblia, vocês já sabem, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já ouviram, então, alguém falar esse versículo na igreja? Não é possível? Nunca. Vocês já, nós já falamos. Tem Nós, coração, né? né? Porque a tua palavra diz. A gente tem que ensinar a Deus que Ele não sabe. Deixa eu abrir um parênteses dentro do que ela falou agora. Vamos lá, é correto, vou usar a pergunta, é correto o cara ficar citando a Bíblia para Jesus? Irmão, faz oração, o cara começa a pregar a oração. Senhor, diz a tua palavra no capítulo tal, no tal, no versículo tal. E aí Jesus olhando assim, rapaz, foi eu que esperei o rapaz para escrever esse negócio aí. Olha, irmãos, nós precisamos orar a palavra, sim, mas não nessa intenção que muitas vezes as pessoas citam o texto bíblico, né? Mas a palavra, ela deve ser orada. Por exemplo, o Pai Nosso, ele deve ser orado. Mas nessa questão de Deus não precisa. Lembrar como Deus, assim, eu estou lembrando que deixou escrito aqui, tem que cumprir. Exato, Tem que fazer, porque se não fizer. Então, percebe esses absurdos, né, que a gente vai. Às vezes pode parecer, sem você perceber, você está sendo soberbo por causa disso. Claro. Porque você está orando, você fala, Senhor, a tua palavra no capítulo tal, no versículo tal. Você está às vezes querendo mostrar que você tem conhecimento, que você sabe, você pode ter que tomar cuidado. O problema, irmão, é que a gente ora com a compreensão teológica. E qual é o problema de orar com a nossa compreensão teológica? É que muitas vezes essa nossa compreensão teológica não é o que quer dizer a palavra, né? Nós podemos recorrer sim à palavra, no sentido que nós nos confortamos com a palavra. A palavra de Deus nos traz esperança. A gente precisa se apoiar nas escrituras, de fato. Mas nessa questão de reivindicação, pegar a palavra para determinar, decretar, eu acho muito complicado essas posturas que a gente usa às vezes, né? Quase que colocando um termo, eu pensei que nem usava mais, mas ontem me falaram, falou ontem ou anteontem? Acho que foi ontem ou anteontem, eu não me lembro. Foi anteontem, quinta-feira. Uma irmã disse assim, o André, uma irmã lá, um irmão disse que estava colocando Deus na parede. Eu falei, rapaz, eu fiquei agora muito interessado, porque eu queria saber o pedreiro que essa irmã conhece, que levantou uma parede tão grande assim que Deus foi encostado lá. Eu fiquei assim impressionado, né? Que parede foi essa que ergueram assim, que Deus foi encostado nessa parede? Então tem umas ideias assim que são bem equivocadas e bem esquisitas. Mas a gente ouve isso nas nossas igrejas. Por que nós ouvimos isso? Por falta justamente disso, pararmos, avaliarmos, é assim mesmo, né? Nós somos essas pessoas que não conferem as coisas, nós ouvimos, e dependendo da pessoa que a gente ouve, a gente repassa sem conferir nada, que é outro perigo que nós temos, que é o que acontece no Facebook, no WhatsApp. Você recebe uma mensagem e repassa, mas nem sabe se aquilo é verídico, nem sabe se é verdade, nem sabe se de fato é preciso passar aquilo. Então nós somos responsáveis por aquilo que nós passamos. O professor falou no sábado assim, domingão, na escola dominical, estava fulano lá, ensinando. Não, você é responsável pelo que você fala. E nem me coloque no meio desse negócio. Eu sou responsável pelo que eu falo, e eu sustento o que eu falo. Então, ainda me põe no meio, né? O professor falou, Ainda sou eu que... Mas eu sustento o que eu falo. Eu sustento, porque eu vou trazer, por exemplo, se o Davi perguntar, mas por que você está afirmando isso? Por que você está falando isso? Aí eu falo, Davi, é o seguinte, eu compreendo isso, por isso. O texto bíblico diz assim, a cultura diz assado, olha, na geografia mostra assim, olha, a arqueologia tem esse dado. O que eu estou fazendo aqui? Pegando bases, seja histórica, seja bíblica, escriturística, seja cultural, seja geográfica, seja arqueológica. Então eu tenho bases. Nessas bases, então, eu vou me apoiar naquilo que eu afirmo. Que aí não tem possibilidade de a gente fazer o que a gente estava fazendo no começo, que, eu acho que é isso, não, eu penso assim, não, nós não temos esse direito, tá certo? Nós não temos. Nós temos que passar justamente o que de fato está aqui, usando essas informações extra-bíblicas também.
não tem problema. Se ela é verídica, né? Se a história confirma aquilo, não tem problema. Porque muitas vezes nós vamos ter que recorrer a essas informações extra-bíblicas, isso não é errado, para compreender, por exemplo, eu usei da cultura. Como que eu sei que eu ia falar palestino. Como que eu sei que o judeu, naquela época, eles chamavam a laranja de maçã de ouro? Ora, a cultura, irmãos, ensina isso. Está lá o ensino cultural, mostrando como aquele povo vivia, como eles andavam, como eles se comportavam, como era o alimento deles, como que eles lidavam com isso, com aquilo. E aí a gente vai entendendo expressões da Bíblia. Por que a Bíblia diz assim? Que significado tem esse quando eu falei assim, por exemplo, do perna de pau? Aí está escrito aqui, de repente, um negócio que para mim, se eu levar literalmente, não faz sentido. Por exemplo, no Antigo Testamento tem um texto que eu não me lembro exatamente, mas está escrito lá, tenho certeza. Que assim, o furor do nariz do Senhor se acendeu. O furor do seu nariz. Já deu, né? Então, graças a Deus. Se tiver errado, não tem dois errados. Mas é isso mesmo, mamãe. Obrigado por me apoiar aí. Então, o furor do seu nariz, falando sobre a ira de Deus. Mas se eu pegar literalmente isso, o furor do nariz, rapaz, que coisa esquisita, não é? Mas por que eles escreviam assim? Que significado tinha? Eles observavam uma pessoa com raiva. Pessoa com raiva, ela ficava vermelha. O seu nariz ficava vermelho. Tá certo? Fluxo de sangue. Então eles entendiam por isso, naquela cultura, que descrever uma pessoa com raiva tinha que falar que ela estava com o nariz vermelho. O furor do seu nariz, então estava expressando, essa pessoa está irada, essa pessoa está brava. Tá brava. Vocês percebem, irmão, quando a gente compreende a cultura, aquilo faz sentido. Mas para nós, furor do nariz, que negócio esquisito. Isso. Ainda vive Deus, né? Não é? Então, por exemplo, Deus se ira. Nossa, Deus se ira. Então, como que é esse negócio? Deus se arrepende, melhor não é nem ele. Deus se arrepende, mas a gente precisa entender o que é arrependimento no sentido relacionado a Deus, que não é arrependimento no sentido relacionado a nós. São a mesma palavra, mas que tem conotações diferentes. E nós vamos estudar isso, a palavra conotativa e a palavra denotativa. Outra dificuldade que nós temos. O que é a palavra denotativa? Vocês sabem que as palavras elas foram criadas, não surgiu. O Adão, quando foi criado, Deus não deu assim uma Wikipédia para ele, né? Um Waze e nem um Aurélio. As palavras foram, até hoje, as palavras são criadas, não são? Na língua a gente chama de neologismo, quando a palavra é criada, até ela ser introduzida na língua portuguesa, no dicionário, mas elas são criadas. Mas aí o sentido das palavras elas vão mudando também ao longo do tempo, muitas delas. Eu dei um exemplo para vocês, eu acho, aqui, em uma aula sobre mordomia. Então você fala que a pessoa vivia na mordomia, antigamente tinha um significado, que a gente chama de denotação. O significado da palavra quando ela foi criada. Hoje tem outro significado, que a gente chama de conotação. Ou seja, o significado que ela passou a ter. Então a palavra é a mesma, mordomia. Né? Se a gente pegar lá o economos, o mordomo, a gente vai entender que quem vivia na mordomia, quando foi criada essa palavra para expressar então o comportamento, é uma pessoa que vivia no serviço, vivia servindo as outras pessoas. Era a ideia do mordomo, vivia no exercício da mordomia. Agora hoje, se eu falar que o irmão vive na mordomia, a conotação é outra. Quer dizer, e é justamente o contrário do significado, que esse irmão vive sendo servido, uma vida regalada, tranquila. Vocês percebem, irmãos, que a gente precisa ter cuidado, inclusive, com o significado das palavras, que nem sempre o que estava escrito lá é o mesmo significado que tem hoje. Nós estamos dando com um monte de dificuldade aqui. Um monte. E eu estou pegando só na língua portuguesa. Não estou nem recorrendo aos originais, porque aí complicaria mais ainda. Complicaria em um sentido, mas ajudaria no outro, porque a gente está buscando o significado. Aí essas coisas vão clarificando para a gente, vão elucidando para a gente aí esses significados. Então vamos voltar para o Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ótimo. Vocês já ouviram então, nós já falamos isso, proferimos isso. O que vem após essa declaração? Você pode todas as coisas naquele que fortalece. Você pode sempre no sentido positivo, não é? Você é colocado os pontos aí que a gente ouve. Você pode vencer essa dificuldade, você pode obter aquilo que você deseja, você pode enfrentar isso, conseguir sair do outro lado e conseguir sempre no sentido positivo. A minha pergunta é, Paulo, apóstolo, que foi quem escreveu isso,
Ele tinha isso na sua mente, quando ele escreveu: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Era isso que ele tinha. Ele podia declarar ao apóstolo Paulo, depois de citar esse versículo, tudo isso que nós, os pregadores e as pessoas falam. O que vocês acham? Fala, irmão, a gente não tem direito de achar nada não, se a gente ensinou. O que vocês pensam Sobre isso. Sim, Paulo poderia falar isso que nós falamos hoje? Não. Quando cita esse versículo? É um degrau. Por quê? É um degrau hoje, falando dentro da igreja, quando o cargo é mais alto, mais ele pode. Não, Que é um perigo, né? É um perigo. Porque legitima ele a falar o que ele quiser. Porque aqui ele usa ele fala, eu posso, vamos dizer assim, a gente entende o sentido, mas tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece aqui é Jesus. Isso, Deus. E tudo posso é uma atitude dele. Sim. Esse é o contexto literal desse versículo. Né? O que Paulo está passando para nós? Que nós podemos. podemos, nós vamos chegar Eu acho que então. aí valeria a pena avaliar o contexto. Né? Opa, Antes e é depois. aqui que começa. Quando ele fala de todas as coisas, ele não está falando no sentido material, ele está falando das aflições, das dificuldades, das lutas que ele enfrentou pelo amor ao Evangelho. Não, pastor, o material também está incluso. Mas a questão é, o passo é esse que o irmão está tomando. Que eu peguei o quê? Um versículo. E o que eu ensinei? Que um texto, que é um versículo, fora do seu contexto, eu posso gerar um pretexto, ou seja, eu posso falar o que eu quiser. Então, por exemplo, posso todas as coisas que naquele que me fortalece. Você pode entrar naquela porta de emprego, você pode vencer essa enfermidade, você pode tudo isso. E eu pego esse texto para me basear nessa minha afirmação. Aqui está o erro, porque o texto, no contexto, não está declarando isso, não está falando isso. A interpretação que vai ser que ele, se ele se fortalece a Deus, ele consegue. Mas é o que o Paulo está falando? Aí que tá. Então, Aí, isso é uma interpretação do irmão. Vocês entendem, irmão, que nós não temos direito de... Se nós afirmarmos alguma coisa, nós temos que... né? Tudo minha lista, mas nem tudo me convém, no caso. Mais ou menos. Então o exercício que a gente tem que fazer é esse, recorrer à Bíblia, ver começa por aí. Li um versículo, está errado. Não se fundamenta doutrina em um versículo. Não tem nenhum número, uma regra de número. Mas é preciso entender o contexto. Se aquele contexto não está claro, eu preciso pegar um texto correlacionado, ou seja, em outra passagem, é bem possível que tenha um ensinamento que vai corroborar para esse aqui. A Bíblia é coesa, a Bíblia é harmônica, a Bíblia não se contradiz. Não existe contradição doutrinária na Bíblia. Então, qual que é a minha recomendação? O texto não está claro, então lê o contexto, que é o contexto que vem antes e depois do que a gente está lendo. Né? E se for necessário ler um capítulo todo? Um capítulo todo. Ah, mas se for mais de um capítulo, leia mais de um capítulo. A gente vai ter que perder esse hábito preguiçoso que nós temos de ler o mínimo possível. Pelo contrário, o máximo possível. Por exemplo, a gente às vezes corta a fala do escritor bíblico por conta desse capítulo, versículo de visões. A gente lê até onde convém, mas a gente está entendendo que ele está argumentando. O apóstolo Paulo, principalmente, é uma pessoa que ia argumentando. Né? Ele argumentava e concluía. É um negócio fenomenal. Um cara assim que na área jurídica ia ser um sucesso. Não é não? Porque ele argumentava, é um negócio. Ele inclusive falou com os magistrados da época. Ele falou com os filósofos da época, então ele concluía. A gente vai perceber aqui que ele usou de uma retórica que inclusive é usada pelos profissionais aí da argumentação, que são os promotores, advogados e gente que lida com oratória. Então a gente vai falando, nossa, Paulo era um cara fenomenal mesmo. Falava capcioso. Ele falava em pé de igualdade com os filósofos, com os magistrados. O cara era fenomenal. Então a gente às vezes corta o argumento de Paulo. Se corta o argumento de Paulo, o que a gente vai concluir? Aquilo que ele não concluiu. Né? Então é isso que eu acho interessante. E ele estudou tanto para chegar nessa conclusão de vai lá estudar. Vai lá. Não é? Quando algumas pessoas citam Paulo, irmão, dizendo assim, Paulo disse assim, eu acho que ele se remexe no túmulo assim, fica agoniado. O Paulo disse, não, eu nunca falei isso não. Eu acho que Paulo dá uma revirada no túmulo tão grande quando alguns pregadores citam as cartas dele, né? Eu não, nunca disse isso. Então o que acontece? Por exemplo, nós lemos o Sermão do Monte, né? Que é conhecido como Sermão do Monte. Tem outro texto lá, mas eu vou pegar o de Mateus. Onde está o Sermão do Monte? Que capítulo?
Do 5, né? 5, 6 e 7. Opa, a partir do 5, 5, 6 e 7. Então, a fala de Jesus, Jesus senta e ele discursa. Essa discussão de Jesus, essa fala de Jesus, então está escrito entre o capítulo 5, 6 e 7. Isso. Percebe? O que a gente é tendencioso? Ler um bloquinho, né? Um trechozinho. Só. Não, amados, nós precisamos. Inclusive, no último versículo do capítulo 7 está escrito: e concluindo ele esse discurso. É isso, Antônio? Está aí, aberto? É o último versículo, é isso? Concluindo ele. Do 7? Do 7, é o último versículo 7, se não me falha a memória. E concluindo ele esse discurso, o povo lá se admirou da sua doutrina. Confirma isso, é isso Na mesmo. minha Bíblia está assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, Isso. as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Exato. Ele as ensinava como quem tem autoridade. 29, né? Exato. Não, 28. Ele Não. como mestre da lei. Isso, não, o último que leu é o 29. É 29. Isso, mas é o 28 que vai trazer então, aqui na minha versão está concluindo esse discurso. Do irmão, como está? Quando Jesus acabou de dizer essas coisas. Então ali teve uma conclusão daquilo que ele vinha falando no capítulo 5, 6 e o 7. Então olha só, então é necessário fazermos o que para entendermos o Sermão do Monte? Ler os 3 capítulos. Não é, irmão? Então nós vamos ter que ler. Não tem atalho, não tem facilidade. Nós temos que ler a Bíblia, ler ela toda, ler ela como se deve ler. Quando a gente, falando de Paulo, quando a gente pega Paulo, nossa, a carta de Romanos, vamos fazer o seguinte, me lembrem, ainda hoje eu envio se eu tiver condição na memória. Eu vou passar para vocês a carta aos Romanos, sem capítulo, sem versículo, sem nada, como Paulo escreveu. Vocês vão ver a experiência boa que vocês vão ter. Nossa, irmão, a gente vai ter que ler toda a carta? O bom é assim, Romanos, o livro de Romanos limpo, né? Sem interferência da construção que a gente teve das escrituras, porque no ano 1250 aproximadamente, introduziram os capítulos. Eu perdi, você tem esse material? Tem, eu vou mandar lá no grupo para vocês o arquivozinho em PDF. Ou a gente adiciona no grupo ou eu mando no particular. Então, assim, 1250 aproximadamente foi introduzido os capítulos, porque eles não foram escritos assim, como a gente tem hoje. Capítulo, versículo, esses subtítulos, né, que nós chamamos, o endemoniado de Gadareno, a sobra de Pedro, isso aqui não faz parte dos originais. E muitas vezes isso aqui atrapalha na compreensão, porque corta a leitura. Eu vou trazer. Já quem entendeu o texto pela epígrafe. Exato, nem sempre. Olha um exemplo que corta. Quando a gente lê Efésios, capítulo de número 5, por exemplo, o verso 22, se a gente abrir, eu já dei esse exemplo para vocês em outra aula, mas foi em outro sentido, eu queria exemplificar outra coisa. Efésios capítulo 5. Isso, 22, né? Tem aí um epígrafe, não tem? Na maioria das Bíblias tem um títulozinho aí, um epígrafe, um escrito. Lá. Está lá, deveres domésticos das mulheres. Não, é os deveres domésticos, né? Mas geralmente o homem, principalmente quando vai ler, ele já associa doméstico com a mulher. 5:22, é deveres domésticos. Não, Não, mas é porque lá vem aqui no versículo, vós mulheres, sujeitai ao vosso marido. Então a gente... 5 vem, vós maridos, né? Sim, não, mas Posterior. tudo bem. Sujeitar. Aí eu pergunto, inclusive tem irmãos aqui que talvez celebrem matrimônio. Então num discurso lá diante das testemunhas e tal, do casalzinho lá, né, que está se propondo a viver uma vida abençoada no matrimônio, harmoniosa, abençoadora, aquela coisa boa, aleluia, louvado seja Deus. E aí ele fala, vai falar o que agora? Porque dá conselho para o homem e conselho para a mulher, né? Aí quando vai dar conselho para a mulher, tu pega o texto aqui, via de regra é o que eu percebo, dificilmente pega outro texto, não que não tenha, mas... Gênesis, né, também. Sim, mas esse aqui vai falar aí submissa, né? Vós mulheres, vai falar sobre a submissão. Só, aí corta o texto, não é isso? Esse texto aqui, Paulo escreve desenvolvendo então um tema. No mínimo, ele começa a argumentar sobre a questão da submissão. Lá desde o verso 17, mais ou menos, é a fala de Paulo sobre submissão. Vai do verso 17 até o capítulo 6, verso 9. Isso aqui é uma fala, né? O que a gente faz? Quando lê muito, às vezes para no 33. Por que para no 33? Porque acabou o capítulo.
E aí começa o 6, que a gente entende. Mas você vê que não tem epígrafe, né? Pelo menos na minha Bíblia não. Do versículo 33 para o versículo 1 do capítulo 6 não tem. Mas do 21 para o 22 tem? No meu tem. Então. Não, tem. Então já cortou. Mas comecei no 17, né? Isso, então a epígrafe do 22 já cortou a fala e o capítulo 6 já cortou a fala. Mas quando Paulo estava escrevendo, falando, se comunicando, passando mensagem, ele não interrompeu, é uma fala só. E ele conclui no verso 9. Então seria correto dizer que quem adiciona essas epígrafes são os escritores, os tradutores. Isso sim, foram isso que eu disse. Esse No deles. Exato. Tanto é que se vocês pegarem Bíblia para outra Bíblia, nem sempre vão estar iguais os títulos, as divisões, a frase. Isso ajuda, mas às vezes atrapalha. Diga. Isso que o senhor está falando também acontece em Romanos, em Hebreus 12, né? Também. Em outras, só peguei um exemplo aqui, mas em outras passagens tem. Quando eu pego aqui, eu tenho 1 minuto para acabar. 1 minuto. Conte agora, 59, 58. Vamos lá. Eu só vou dar esse exemplo e a gente retoma. A gente vai rever tudo isso aqui, tá, irmão? Hoje é uma aula mais introdutória e tal, tá mais assim disperso, mas a gente vai retomando aí alguns pontos e tratá-los devidamente. Quando a gente pega Romanos capítulo de número 7, Paulo então vai discursando a respeito do seu tempo, que era religioso, não era aquela coisa toda. Ele chega a uma conclusão desesperadora no verso 24, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele dá um brado de desespero. Ele conclui, né, toda aquela situação de descrição da sua vida religiosa para a salvação que não era suficiente. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí o verso 25 ele traz então, começa a trazer a esperança, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Aí, graças a Deus acabou aí, Paulo concluiu, está feliz da vida. Não, ele não acabou a fala. Mas por que a gente para? Porque já vem o capítulo 8. Mas Paulo parou? Não, vocês vão ver na carta que eu vou mandar para vocês como ele escreveu. Ele não para, ele vai falando, é uma carta, irmão. Quem escreveu carta aqui no capítulo versículo, quando escrevia carta para a manhã lá no Nordeste? Ninguém colocava capítulo versículo, nada, você escrevendo, né? Às vezes até você mudava um assuntozinho, mas escrevendo. Então Paulo ele vai no verso 25, ele conclui: graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui já entrou no capítulo 8, verso 1. Mas é a fala direta, e a gente interrompe. A gente interrompendo, a gente vai ter dificuldade na leitura. Traduzindo para as linguagens de hoje, A interpretação se fosse um filme, entrou em intervalo, só fez isso, agora voltou a continuação. Isso, o problema é que a gente não volta. Para e não assiste mais. Esse é o maior problema, né? E aí a gente fala: nossa, então foi aquilo que